Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. E eis que todas as coisas se tornaram novas. Amém? Pode ser assim. Glória a Deus. Irmãos, hoje aqui já foi falado bastante coisas, bastante palavras. E eu costumo dizer que quando estamos ligados no mundo, eu pego essa pauta do nosso convívio, basta apenas a gente montar o quebra-cabeça e entender aquilo que Jesus quer falar, entender aquilo que precisamos compreender e colocar em prática. E nessa noite foi falado bastante palavras acerca de posicionamento, acerca de você se posicionar para alguma coisa acontecer da parte de Deus. Nós sabemos, entendemos, que só se ficarmos prostrados, se ficarmos paralisados, nada alcançamos da parte do Senhor. Se você for pegar a palavra introdutória, lá de João 5, aquele camarada só recebeu algo da parte de Jesus quando ele se posicionou. Se nós pegarmos a passagem da pastora Joyce, a mãe, observa que Naamã só foi curado da sua lepra, certo? Como diz, era um capitão, vencia muitas batalhas, porém tinha uma lepra. Mas ele só foi curado dessa lepra quando ele se posicionou. Nós observamos também, na passagem da nossa irmã Renata, que ela fala acerca de organização. E nós entendemos que para ter organização, muitas das vezes nós precisamos se posicionar. Porque prostrado nós não conseguimos mudar nada. Sem ter uma ação nós não conseguimos mudar nada. Se ficarmos parados olhando as coisas acontecer, nós não conseguimos mudar nada. Muitas das vezes é necessário se posicionar como cristão. Eu creio que nessa noite aqui, todos nós somos cristãos, certo? Só que nós também sabemos que para ser cristão, nós temos que ser discípulos de Cristo. E a palavra discípulo significa ser um aprendiz, ser um aluno de Jesus Cristo, certo? Nós, no 1 Pedro, capítulo 4, vai falar acerca do sofrimento de Jesus Cristo e acerca dessa participação de nós nesse sofrimento. Então nós entendemos que para ser discípulo de Cristo, é necessário ser um aprendiz de Cristo, é necessário ser um aluno de Cristo, é necessário padecer os sofrimentos de Cristo. E muitas das vezes, irmãos, vai ter dias de dor, muitas das vezes vai ter dias de perseguição, muitas das vezes vai ter dias de calúnia, muitas das vezes muitas coisas ruins irão acontecer, só que por mais sermos discípulos de Cristo, por mais sermos alunos de Cristo, aprendizes de Cristo, nós devemos continuar o quê? Posicionado perante a Cristo, posicionado como cristãos. Só que nós entendemos também que tem pessoas que não são cristãs e elas vivem de qualquer maneira. Elas vivem fazendo o que querem, elas vivem na imoralidade, elas vivem na prática do erro, elas vivem no pecado. Mas também nós entendemos que tem pessoas que não são cristãs, que têm um mínimo de moralidade, que têm um mínimo de ética, que têm um mínimo de respeito, não é exagerada em cometer o erro. Só que nós entendemos que depois de nós sermos convertidos no outrora, creio que muitos assim como eu, outrora fazia o que queria, outrora praticava um monte de coisa errada. Eu, por exemplo, outrora bebia, outrora fumava cigarro, outrora vivia como um não cristão, certo? Só que depois que eu aceitei me converti e aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, eu me tornei uma nova criatura, como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E agora eu não sou mais um não cristão, e agora eu não vivo mais de qualquer maneira. Agora eu sou posicionado como um discípulo de Cristo. Agora eu sou posicionado como um aluno de Cristo. Agora eu sou posicionado como um aprendiz de Cristo. Agora eu sou um discípulo, sal da terra e luz do mundo. Aleluia!
oração, que é a cura da alma. Está vendo, irmãos? Está vendo que não está nada bem, usa maquiagem, como foi falado, está sorrindo por fora, está brincando por fora, mas Deus é um Deus que contempla o coração, que não só vê a aparência por fora, vê o interior do homem, vê o interior da mulher, está vendo que não está nada bom, mas porém, todavia, não se posiciona para Jesus mudar o quadro, não se posiciona para começar a ver o agir de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Aleluia. Posicionamento, irmão, significa uma ação. É uma ação, é você colocar em prática, irmãos, mediante a algo que você está passando. É você tomar uma atitude, irmão. É você se posicionar mediante alguma situação que você está passando. E se não se posiciona, nada acontece. Foi falado nessa noite aqui de Jó, irmão. Dentro da Bíblia, nós iremos ver vários camaradas que se posicionaram, irmãos. Foi falado nessa noite de Jó. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 1 que ele era um homem irrepreensível, um homem reto, que fazia aquilo que era agradável ao Senhor. Só que a Bíblia diz que veio um vento na sua casa, irmão. Seus bens materiais foram tudo embora, sua família, seus filhos morreram, a sua mulher não teve mais chamado contra Deus, a lepra consumiu a vida de Jó. Só que todavia, nós vemos um Jó que se posicionava. Um Jó que o reboliço acontecendo, foi louvado nessa noite um hino, cenário desfavorável, o cenário desfavorável acontecendo, só que todavia nós vemos um Jó que se prostrando perante o Senhor. Nós olhamos Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele estava angustiado de alma, a ponto de suar sangue, irmãos. E ele vai para o monte de Getsemane para orar. E leva Pedro, João e Tiago junto com ele. E pede para Pedro, João e Tiago orar junto com ele. A Bíblia diz que ele começa a orar e ora 3 vezes as mesmas palavras. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a sua vontade, irmãos. Por causa do sofrimento, irmãos, você vê Jesus reclamando, você vê Jesus deixando de se posicionar, irmãos. Nós observamos em Atos, irmãos, Paulo e Silas agora entrando na cidade de Filipos e havia uma jovem adivinhadora, irmão, usada por um demônio, e onde eles passavam, toda hora que eles passavam, ela falava: lá vai as almas de Deus. Passava de vários dias, lá vai as almas de Deus. E a Bíblia diz que certa feita Paulo olha para ela e consegue discernir um demônio usando a boca daquela jovem. E ele vai lá e repreende aquele demônio. E agora, por ele repreender aquele demônio, o lucro de alguns homens governavam aquela menina, aquela jovem, começou a perder o seu lucro. E por causa disso, Paulo agora vai parar na prisão. Paulo agora vai ser chicoteado, Paulo agora vai ser acorrentado pelas suas mãos, pelos seus pés. Só que nós vemos um Paulo e Silas dentro da prisão, um louvava e o outro orava. Observe nessa noite, mediante esses 3 personagens bíblicos que eu falei, irmão, diante da luta, diante da batalha, diante da perseguição, diante da beleza, irmão, nós vemos os camaradas se posicionando, irmão. É Deus falando para mim, para você. Se posiciona diante das suas lutas, irmão. Se posiciona diante do seu sofrimento. Se posiciona diante do seu choro. Porque você vai ter mudança quando você se posicionar. É verdade. Poxa, até quando, irmão? Vai ficar chorando. Eu sei que dói. Eu sei que é triste. No início da minha caminhada, não me lembro. Foi difícil, mano. Eu chorava. Jesus me ajudou. Eu não choro hoje, eu choro muito. Eu estou chorando pra caramba. Eu vou tomar no quarto. Senhor. Mas você vê uma pessoa que não se posiciona? Você vê uma pessoa que recua mediante ao sofrimento? Você vê uma pessoa que deixa de vir aos cultos mediante ao sofrimento? Você vê uma pessoa que para de pregar. Hoje, Rodrigo, você vai pregar. Pastor, eu não vou pregar porque é muito sofrimento. Irmãos, você vê uma pessoa posicionada, porque entende que assim como Jó, que assim como Jesus, que assim como Paulo e Silas se posicionaram como cristãos mediante o sofrimento, mediante ao choro, mediante
a luta, e nós observamos, irmãos, o melhor de tudo, que mesmo no sofrimento, eles se posicionaram e receberam algo da parte de Deus, irmão. E receberam resposta da parte de Deus, irmão. É Deus falando, pode até passar pelo sofrimento, pode até passar pela luta, mas vai valer a pena, irmão. Irmãos, depois do sofrimento, do choro, nós damos um Jó que recebeu tudo em dobro. Seus filhos mais lindos do que eram, seus bens materiais em dobro. Depois do sofrimento, irmãos, nós vemos um Jesus glorificado, que hoje está vivo, sentado à destra de Deus, irmãos. Observa que foi só um sofrimento momentâneo, irmãos. Nós observamos o Paulo e Silas, que depois do sofrimento, irmão, foram soltos da prisão, ainda ganharam almas para Jesus. E hoje eu creio que se encontram também lá no paraíso, irmãos. Sabe, a recompensa de você se posicionar mediante ao sofrimento, irmão. Se posiciona nessa vida. Quer ter transformação, se posiciona. Quer parar esse choro? Parar, não vou falar parar não, pastor. Vai continuar chorando. Mas quer ter alívio na sua alma? Se posiciona. Se posiciona como esses homens de Deus. Nós observamos, irmãos, que alguns profetas no Antigo Testamento, lá em Isaías 38, vamos dizer, Isaías chega para Ezequias e fala para Ezequias: Ezequias, coloca a sua casa em ordem. Isso aqui é forte. Coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que agora Ezequias, ao ouvir isso, coloca a sua cara na parede e começa a orar ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Só que eu não quero falar de Ezequias, eu quero falar de Isaías. Olha a coragem desse homem de chegar em Ezequias, um rei, e botar o dedo na cara dele como profeta: ó, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isaías fez isso. Nós observamos na Bíblia que Jesus estava cumprindo o seu ministério. Ficou 3 anos no seu ministério terreno. Todavia, alguns hipócritas chegaram até ele, alguns fariseus, para querer ficar questionando, para querer ficar testando, sabe? Aquela premeditação, duplo pensamento, que eu vou chegar lá e fazer essa pergunta, para poder testar Jesus, sabe? Eles vão lá e começam a fazer perguntas para testar Jesus. E Jesus tem um posicionamento de chegar e falar: opa, peraí, raça de víboras, hipócritas. Jesus vai lá com a coragem, manda na água. E João 6, a Bíblia diz que Jesus, fazendo um discurso duro, pregando uma palavra dura, alguns discípulos, ao ouvir esse discurso duro, não gostaram. Não gostaram, falaram: ih, discurso duro aí, tô fora. Saíram no mundão. Aí Jesus se posiciona, Lucas, e fala para eles assim: ó, os discípulos que ficaram: e vocês? Querem fazer igual eles? Querem ir embora também? Aí Pedro se levanta e olha para Jesus e fala: opa, para onde iremos nós, Jesus? Se só tu tem palavra de vida eterna. Agora! Nós olhamos, irmãos, em Atos, capítulo 6, um Estevão que estava ali pregando a palavra, não estava fazendo nada errado, estava pregando a palavra, falando a verdade ali, fazendo aquilo que Deus outorgou para ele, posicionado, irmãos. E a Bíblia diz que agora começam a apedrejar Estevão. Mas só que Estevão tem um posicionamento, ele disse que é muito forte, ele tem um posicionamento de continuar pregando a palavra, de continuar falando aquilo que Deus colocou para ele falar, irmão. E a Bíblia diz que mesmo sendo apedrejado, ele começa a orar ao Pai para que ele perdoasse os pecados daqueles que tacavam pedra nele. Meu Deus! Observe esses 3 personagens que eu acabei de citar, irmãos. Isaías, Jesus e Estevão se posicionaram para falar, se posicionaram para pregar, se posicionaram, irmão, para fazer aquilo que Deus quer que faça. É Deus falando para mim e para você hoje: se posicione, irmãos, para pregar, se posiciona para falar, se posiciona para falar a verdade da palavra do Senhor, irmão. Sabe o que acontece? Tem muita gente covarde.
Tem muita gente usando as redes sociais para um monte de besteira e não usa as redes sociais para pregar a palavra. Tem um monte de pessoas, irmão, no meio do seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, que não prega a palavra, irmão. E cadê esse posicionamento como cristão? Um monte de pessoas dentro do seu lar, irmão, que não se posiciona para pregar a palavra, irmão. Um monte de pessoas no meio da sua vizinhança que não se posiciona para pregar a palavra, irmão. Não se posiciona para falar de Jesus, irmão. Um monte de pessoas que ouvem um monte de baboseira, vê um monte de coisa errada, vê pessoas falando de imoralidade, vê pessoas falando coisas fora de ética, mas não se posiciona para corrigir, irmão. É Deus falando para mim e para você, se posiciona como cristão, começa a falar a minha verdade, começa a arrepender mesmo na água, irmãos. Entende? Primeiro posicionamento, mediante o sofrimento, mediante a luta. Segundo posicionamento para falar, irmão, para pregar. Porque se você é cristão de verdade posicionado, você prega, você manda na lata, irmão. Você não faz rodeio, você não concorda com tudo. Ah, eu vou ficar quietinho, porque senão eu vou criar problema. Ah, se eu falar isso, eu vou. Irmãos, Deus chamou para falar, irmãos. Eu me lembro que tinha um tempo atrás, a gente estava até conversando sobre isso esses dias, eu era missionário, vindo do rumo na sua casa do presbítero, a gente estava comentando sobre isso, como era antigamente, no início do meu ministério. Irmãos, pregar e falar uma verdade, entende? Não ficar massageando o ego de ninguém, irmão. E eu observava que eu era muito mais usado por Deus. Eu era muito mais cheio do Espírito Santo, eu sentia muito forte a unção do Espírito Santo. Só que foi passando o tempo, eu comecei a combatar. Eu comecei a compactuar com os erros das pessoas. Eu comecei a ouvir determinadas coisas e me calar em vez de corrigir. Sabe quando você ouve coisas erradas, você sabe o certo, você tem a possibilidade, a oportunidade de corrigir e você se cala, você se acovarda, pensando o que a pessoa vai pensar sobre a seu respeito. Eu comecei a ficar assim. Eu observei, eu vi a pregação da pastora Camila Barros nesses dias, ela falando que muitas das vezes nós não pregamos aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus nos manda falar, aquilo que Deus nos revela, e nós vamos perder a unção. Eu comecei a mudar por um tempo a minha forma de pregar. Eu comecei a querer agradar as pessoas que estavam me ouvindo. Eu comecei a querer pregar palavras mansas. Ah, não, fala de promessas, fala de palavras. Só que cada um tem o seu ministério, irmão. Cada um é chamado para determinado ofício na presença do Senhor. Cada um é posicionado de uma forma como cristão, irmão. Talvez o ministério do Luan é para pregar esperança. Talvez o ministério do presbítero é para pregar paz, alegria, salvação. Mas o meu ministério é correção, irmão. É ensino. Entende? Então cada um precisa entender o seu chamado. Agora você é muito pastor da Fernanda, ele prega esperança, ele prega milagre. Pode ver que as pregações dele, a grande parte, é milagre, é restauração, é esperança, irmão. Então eu entendi que o meu ministério é repreensão, é correção, é ensino, irmão. E por conta de eu fazer essas coisas, eu comecei a perder unção. Eu comecei a pregar, eu via, eu não estava da mesma maneira como era antes. Deus falou comigo, por esses dias, em dezembro, falou, a partir de 2025, eu quero você posicionado. Eu quero que você comece a falar aquilo que eu quero que você fale. Para de correr. Quantas palavras Deus me revela de repreensão e eu fico querendo mudar, irmão. Eu fico querendo correr. Irmão, hoje você está com um confronto terrível. Estou com duas palavras. Falei, pô, senhor, eu ia falar de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, Josafá. Quando os malditos e os amonitas invadiram lá o povo de Judá, e Josafá se prostrou, eu ia pegar essa palavra. Só que, por causa desse confronto, porque a palavra que eu preparei cedo, desde ontem, era essa daqui. Só que eu estava querendo pular para essa. Estava querendo correr do posicionamento a qual Deus me colocou. Entende? É Deus falando para mim e para você nessa noite. Se posiciona para falar, irmão. Não adianta chegar aqui na igreja, pegar microfone, querer falar comigo. Irmãos, Deus chamou eu e você que é cristão, mais aprofundado, está mais tempo nesse ministério, para pregar lá fora também, irmãos. Se você sabe que a pessoa falando erro, falando mentira, irmão, vai lá e corrige. Agora eu estou assim, agora eu estou insuportável. Se eu chegar em qualquer lugar, primeiro eu tenho que corrigir. Eu quero falar, primeiro você diz para você primeiro. Primeiro você tira o
Mas depois eu tirar a trava do irmão. Se eu depois eu ver que eu estou certo e eu ver o campo para ensinar, irmão. A Bíblia fala, ensina com toda a mansidão, com toda a paciência, você vai lá, explica tudo direitinho, e acabou, irmão. O que não pode a gente ficar quieto, tolerando muita coisa, isso agrada a Deus, irmão. O que Paulo fala? É melhor eu agradar a Deus do que eu agradar os homens. Só que muitas vezes nós estamos invertendo isso. Estamos querendo agradar os homens e desagradando a Deus. Certo? O que me importa é agradar a Deus. Ah, mas o fulano não gostou da palavra. Irmão, não importa. O que importa é agradar a Deus e falar aquilo que ele manda falar. Até porque repreensão é uma forma de amor. A Bíblia fala assim, Deus repreende quem Ele ama. Ainda que nós recebemos aquela repreensão do primeiro, nós não gostamos. Eu não gosto. Vou ser sincero, você é humano. Eu não gosto. Chegou para me corrigir, eu não gosto. Pode vir para o pastor, primeiro dia que eu estiver errado, pode chegar a senhora, pode chegar o senhor, me repreender, me repreenda. Eu não vou gostar, vou para casa irado, né? Vou, mas não vou responder, vou ouvir aquilo e falar, ó, filho da Bíblia, não, você está errado. Isso. Vou para casa irado, vou chegar lá, vou ficar, não, mas tem isso, não sei o que. Eu não vou inventar desculpa, eu vou ficar lá, mas vou aceitar a repressão. Por quê? Porque é uma forma de amor, irmão. E nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Ah, não, está repreendendo, a palavra dura, eu não vou aceitar. Aí vai ficar se comparando. Ah, não, mas ele tem uma coisa lá. Parou que é falando, tem uma coisa. Tudo errado, não. Não, irmão, pega a repreensão. Você viu que é o pastor Renato. Renato hoje falando sobre isso. Quando você for repreendido, só aceita a repreensão, como está no provérbio. Aceita, o sábio, ele aceita, só aceita, não questiona nada. Ah, mas eu recebi uma repreensão da irmã Zuleika. A irmã Zuleika toda errada, irmão. A irmã Zuleika repreendeu dentro da Bíblia. Só aceita, não questiona nada, não fica se comparando, não. Só aceita a repreensão. Amém? Se posiciona para falar, irmão. Terceiro posicionamento. Nós observamos, irmão, que Jesus, no seu ministério terreno, ele pregava a palavra, ele fazia milagres, ele curava, ele libertava, expulsava demônios. Só que toda vez nós vemos o Jesus dando um bom testemunho. Por onde ele passava, ele dava um bom testemunho. Paulo, certa feita também, no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lá em 3 João vai falar sobre um camarada chamado Demétrio, que também no meio da sociedade, Paulo escreveu a carta lá, João escreveu a carta de 3 João e fala: ó, está vendo Demétrio? A própria verdade dá testemunho de Demétrio. Sabe o que Deus está falando para mim, para vocês, vão correr cada hora? Sabe o que Deus está falando para mim, para você nessa noite? Bom testemunho. Se posicione como cristão para dar um bom testemunho. Tem muito cristão escandalizando o Evangelho. Tem muito cristão, meu irmão. Meu irmão que está falando um monte de coisa que não é para falar, irmão. Que está fazendo praticanações que não é para fazer, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, o Apocalipse vai dizer: aquele que é santo, santifica-se ainda mais. Aquele que é sujo, suja-se mais. Entende, irmão? Hoje é noite de decisão. Você precisa decidir. Você está dentro ou você está fora? O que não pode é você ficar em cima do muro. Jesus está requerendo posicionamento como cristão. Ou você é discípulo ou você não é. Ou você é cristão ou você não é um não cristão. Ou você está quente, como diz Apocalipse, ou você está quente, ou você está morno. Ou você obedece, ou você desobedece. Ou você faz, ou você não faz. Vou usar a palavra da Renata. Ou você se organiza, ou você é um desorganizado. Vamos usar a palavra da pastora. Ou você faz um gol, mas recebe a cura, ou você não recebe a cura. Ou você recebe a paz, ou você não recebe a paz. Vou usar a palavra da missionária jogada. Ou você vai lá e recebe a cura, lá em João 5, né? Ou você não recebe. Ou você se posiciona, ou você não se posiciona. Ou você é da igreja, ou você é do mundo. Ô irmão, Deus está falando nessa noite. Posicionamento, irmãos. Tem que se posicionar. Deus quer fazer, Deus quer mudar, Deus quer libertar, Deus quer transformar. Mas é preciso o quê? Se posicionar.
se posiciona, ele ora, ele jejua, ele obedece, ele é quente, sabe? Ele passa pelo sofrimento, pelas perseguições, mas continua posicionado. Ele fala quando tem para falar, ele fala. Ele dá um bom testemunho. Irmão, ano de 2025. Ó, para finalizar, vou encerrar agora. 2 minutos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas, irmão, esquece 2024. Esquece o que você fez ontem. Ele está com problema com isso. Vou melhorar. Paulo vai dizer também nas cartas de Coríntios, ele fala, ó, esqueça o que ficou para trás e foca e olha para as coisas que estão diante de você. É o que ele fazia. 2024 passou, fez um monte de besteira, caiu, irmão, esquece, acabou. O que importa é de hoje em diante. Como a irmã trouxe, 2025, e aí? Vai continuar com os mesmos hábitos de 2024? Vai continuar com o mesmo sofrimento de 2024 sem alívio? Vai continuar com a mesma paz do mundo e sem a paz que excede todo o entendimento de 2025? Vai continuar no passado ou vai querer algo novo? Vai continuar paralisado ou vai querer mudança? Irmão, só depende de você nessa luta. A mensagem que eu tenho para a igreja hoje é: se posicione como cristão para que algo venha a acontecer na sua vida. Amém? Nessa mesma oportunidade.